dia, povo de Deus! Sejam bem-vindos ao 6º episódio da live referente ao programa UNA, né? Um programa que tem como foco alinhar espírito, alma e corpo. Deus tem muito para te entregar hoje. Você, bom dia! Essa live é para você que sente uma insatisfação com seus resultados. É isso mesmo. Sabe, aquilo que você quer conquistar, aquilo que você tem colocado diante de Deus, aquilo que você tem batalhado para mudar a realidade, e parece um eterno nadar e morrer na praia. Não cansa, parece que não avança, parece que é um peso. Essa live é para você que sente que está agindo, ou às vezes nem age mais, já desistiu, já está com desânimo, a fé já até foi. Por quê? Ruth, porque eu já tentei tanto. Ou no fundo nunca acreditei de verdade, tenho medo, enfim. Essa live é pra você, fica comigo aqui até o final. O Pai colocou uma palavra no meu coração que tá queimando, já tem uns dias, e vai ser poderoso o que Ele tem para nos fazer, para nos entregar hoje. Seja bem-vindo. Isso, vai chegando. Bom dia, bom dia. Olha, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre uma parábola. Essa parábola, ela tá na Bíblia, é uma parábola que Jesus Cristo falou, e é uma parábola que tem muita sabedoria. E eu queria que você meditasse comigo nos passos do que aconteceu nessa parábola. Ela está em Mateus 26, Mateus 25, tá? No versículo 14, isso. Mateus 25, do versículo 14 ao 30, tá? E eu vou contar aqui pra você, bom dia, querida. Vou contar aqui pra você essa parábola, pra você começar bom dia, pra você começar a entender o rumo do que Deus quer nos entregar nessa manhã, amém? Essa parábola conta sobre a história dos 10 talentos, talvez você já tenha ouvido falar. Na história dos 10 talentos, um senhor muito rico tinha que ir para muito longe e ele deu bens para alguns dos seus servos. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos e para o outro ele deu 1 talento. Ruth, o que isso tem a ver com esse meu desafio? Fica aqui comigo até o final. Eu vou contar essa parábola, vou trazer para a prática dos nossos dias e no final eu vou te dar dicas de como você avançar na sua vida. Deus tem algo grande para te entregar. Então vamos lá, o que aconteceu com esses homens? Eles receberam esses talentos, o seu senhor foi para longe e o que aconteceu? O que tinha 5 multiplicou, mais 5, ele ficou com 10. O que tinha 2 também multiplicou e ficou com 4. O que tinha 1 enterrou. Então ele continuou com 1. Quando o senhor voltou, o que tinha 5, ele olhou e falou assim: Senhor, pega de volta, você me deu 5, toma aqui mais 5. E o senhor dele falou: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. O que tinha 2 também chegou e entregou. 2, senhor, tá aqui, mas eu também fiz mais 2, toma 4. E o senhor disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. E o que tinha 1, ele chegou e falou, eu vou ler o que ele disse, esse aqui que tinha 1. Mas chegando o que receberam 1 talento, disse: eu conhecia-te, que és um homem duro, com ceifas, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E fiquei com medo, por isso escondi o meu talento na terra. Aqui tens o que é teu. E o que o Senhor disse? Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse teria recebido o meu com juros. Essa é a história. E aí no final o Senhor pegou e falou assim: como você agiu dessa forma, então pega esse que você tem, o único que você tem, e dá para o que tem 10 talentos.
Bom, gente, o que essa história, o que essa parábola tem para nos ensinar? E é isso que a gente vai observar aqui. Eu quero observar, trazer para a nossa realidade alguns pontos que Deus entregou no meu coração. Primeiro, recebo de acordo com a minha capacidade. No versículo 15 de Mateus 25 diz assim, que todos receberam talentos conforme a sua capacidade. Ruth, por que você está falando isso? Isso é um ponto muito importante para você observar. Sabe para quê? Para não ter comparação. Bom dia! Eu estou contando a parábola dos 10 talentos, que é uma palavra que tem muita sabedoria, que está na Bíblia, em Mateus 25. E agora eu estou aplicando aqui nos nossos dias. Chega aqui e fica até o final, porque Deus quer entregar para você chaves para você avançar naquilo que você não tem avançado. Então, voltando aqui, o primeiro ponto que é para a gente observar é que todos eles receberam conforme as suas capacidades. E isso é importante você ter no seu coração. Uma certeza de que Deus não deu pouco para você. Opa! Na verdade, Ele deu pouco para todo mundo. No final eu vou falar sobre isso. Mas todos receberam na mesma proporção da sua capacidade. E aí é interessante pensar sobre isso, porque às vezes a comparação. No próximo ponto você vai entender que o que tinha um se comparou, se ressentiu. Mas às vezes na nossa vida a gente faz isso. Ah, para fulano é mais fácil. Olha aí, ele tem mais dinheiro, ele tem mais isso. Olha aquele fulano ali, não sei o que, ele ganhou aquilo, outro. Ah, eu nunca tive sorte, a minha vida é assim. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que são esses talentos na sua vida? É tudo que Deus colocou na tua mão. Sua saúde, a sua vida, os seus filhos, o seu casamento. É a sua esposa ou o seu marido. É o seu ministério. Tudo que Deus entregou. É a sua profissão. É a sua vocação. Tudo são talentos que Deus colocou na tua mão. Tudo. E aí, às vezes, quando a gente se compara com a história do outro, na verdade, sempre quando a gente se compara, a gente está sendo injusto e a gente está machucando a gente e também sendo ingrato com Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero que você tenha no seu coração é que todos nós recebemos conforme, na mesma proporção da nossa capacidade de gerenciar o que a gente recebeu. Isso é para trazer libertação do seu coração, sabe por quê? O teu pai ama você. Essa deve ser a verdade máxima na sua vida. O teu pai tem sonhos incríveis com você. O teu pai, ele tem um grande propósito na tua vida. E aquilo que hoje você olha e talvez te afronta, talvez esse desafio que você está tendo, você olha e acha que é muito pouco além do que você merecia, ou você se conforma, não importa. A questão toda é se você está se comparando, se você está angustiado, se você já até desistiu, se você já está deixando eu te falar uma coisa. Esse pouco foi o que Deus colocou na tua mão. E as coisas só vão mudar quando as suas atitudes mudarem com relação a esse pouco. Só. Porque é sendo fiel nesse pouco que Deus vai te colocar no muito. Então, se você mudar os seus sentimentos e a sua forma de ver o que você recebeu de Deus, você vai conseguir fazer multiplicar. No próximo ponto que eu vou falar, você vai entender mais sobre esse aspecto. Agora, se você não fizer isso, você vai se paralisar. E talvez é o que já aconteceu. Então, isso adoece. Foste fiel no pouco. Quero fazer uma observação nisso. Todos Deus falou. Todos o Senhor falou assim, seja bem-vindo. Pro que tinha 5, chegou e falou, Senhor, te dei mais 5. Ele deu 10. O Senhor falou, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Vou te colocar sobre o muito. O que tinha 2 entregou 4, falou, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Eu vou te colocar no muito. O que eu quero chamar a atenção? Para Deus, para aquele Senhor, porque é a referência de Deus na nossa vida hoje, Ele entregou pouco. Então aquele que tinha 5, ele tinha recebido pouco. Deus não está olhando para você comparando.
com ninguém. Então não é para você comparar também. Por quê? Para todo mundo, para aquele que ganhou 5 também ganhou pouco. Com relação à capacidade dele, era aquilo que ele tinha condição de gerenciar. Mas Deus tinha muito mais para ele. Deus sabia que ele poderia multiplicar mais. Então era aquela condição que ele tinha, mas era pouco. Então recebe essa palavra também. Seja o que for que você recebeu na sua vida, seja bem-vindo. Seja o que for que você recebeu na sua vida, Deus está querendo te dizer hoje: ei, eu te entreguei pouco. É para você multiplicar. Às vezes a gente já está se conformando. Tem um outro extremo. Às vezes, no meu casamento, minhas coisas já estão tão bom. Sabe assim? Não, Deus quer me dizer: tudo que você recebeu, eu te dei conforme a sua capacidade de gerenciar. Hoje. Mas eu quero que você cresça, eu quero que você avance, eu quero que você se desenvolva, eu quero que você renove a sua mente, eu quero que você transforme por ela, eu quero que você multiplique o que eu te entreguei. Tudo o que Deus colocou na sua vida é para ter multiplicação. É pouco na concepção de que Ele quer te dar muito mais, porque os sonhos dele é maior. Então, entenda isso também. Que às vezes quando você olha para o outro, você acha que ele tem muito. Não, mas para Deus, ele, aquilo que ele recebeu é um pouco dele. Ninguém sabe a vida de todo mundo. Às vezes você compara com o outro que está avançando num determinado aspecto, mas você não sabe o quanto ele já trilhou, o quanto ele já vem multiplicando aquilo para ser daquela forma, ou o quanto ele ainda está no pouco do que Deus tem para entregar e ainda quer abençoar mais e quer ajudar ele a avançar mais. Não se compare, entre na sua história, olhe o que você tem. E eu vou te dar o próximo passo para você saber como multiplicar. Mas por agora, põe uma máxima no seu coração: Deus ama você. Deus ama você. Essa deve ser a sua máxima. Então Ele não está sendo injusto com você, porque Ele ama você. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Recebo conforme a minha capacidade. Segundo aspecto: por que ele perdeu? Agora eu tô falando daquele que tinha 1 e que perdeu. E aí? Ele tinha 1 e perdeu. Como é que foi? O que aconteceu? Ele não conhecia o seu Senhor. Gente, no versículo 24 diz que ele teve medo. Que ele disse que ele sabia, eu sabia que você era duro de coração e que você ceifa onde não plantou e ajuntas onde não espalhou. Então eu fiquei com muito medo, aí eu enterrei o que era teu para te entregar. Gente, olha a visão do seu Senhor. Qual é a visão que você tem do seu Deus? Bom dia, bom dia. Qual é a visão? Como você vê Ele? Você acredita no amor dele assim, de uma forma, quando tudo está acontecendo, sabe, à sua volta? Por que, Ruth? Porque foi esse ressentimento, foi essa falta de conhecimento do Senhor dele que fez ele não multiplicar. A gente precisa conhecer Deus. A gente precisa entender que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ama e que Ele é justo. Isso tem que ser máximas. Ruth, eu acredito nisso, será? Será mesmo? Quando você se compara, você não está acreditando nisso. Naquele momento você está se ressentindo. Talvez você pense: mas fulano é tão ousado, eu não sou. Mas fulano tem isso e eu não tenho. Nesse momento, você já está sendo uma pessoa que está se comparando e se diminuindo. E quando você se diminui, você está diminuindo a sua identidade. E quando você diminui a sua identidade, você é a semelhança do seu Criador. Então você não está conhecendo Ele. Ele nunca vai ser injusto. É do caráter dele. Ele é justo. O rei, ele é o Senhor, o justo. Ele te deu conforme a tua capacidade. E ele confia que se você acreditar no amor dele, se você alimentar sua fé nele, você vai multiplicar o que você tem. Mas é o quanto você acredita que você tem essa capacidade que vai fazer você avançar. Então tudo começa com o que, Ruth? Com o quanto eu conheço Deus. Porque quanto mais eu conhecer dele, mais da minha identidade vai ser revelada. Não tem como eu conhecer mais de mim sem conhecer mais dele. Não tem como.
Você quer conhecer mais de você, saber mais da sua identidade? Ter mais segurança, não se sentir rejeitado até mesmo por Deus? Então, olhando para aquilo que você tem, de uma forma como se fosse aquém do que você merecia, comparando com outras pessoas, então você precisa acreditar nessa máxima e começar a conhecer mais Deus. Entenda, tudo que você tem hoje, o seu Senhor acredita em você que você vai fazer multiplicar. Como? Com Ele. Exatamente. E aí o que aconteceu com esse... Olha só, ele perdeu por isso, porque ele não conhecia o Senhor, porque ele tinha medo. Medo é outra coisa que eu quero falar com vocês. Porque quando a gente tem medo, a gente não consegue, gente, se aperfeiçoar em Deus. Bom dia. Não consegue. O perfeito amor lança fora o medo. Isso é o que diz em 1 João 4:8. O perfeito amor lança fora o medo. Deus não quer nos aperfeiçoar no medo. Mas por muito tempo nós crescemos aprendendo que a gente deveria ter medo de Deus. Medo da ira, faz isso porque isso é errado e Deus vai te castigar. E Deus não quer que a gente seja aperfeiçoado no medo. Ele quer que a gente seja aperfeiçoado no amor. No amor dele. Amado, quanto você ama o seu Deus. E você faz tudo por amor e não por medo. O quanto você faz isso é demonstrado naquilo que você tem hoje. Naquilo que você tem conseguido multiplicar. Ele tinha um conhecimento distorcido do seu Senhor e tinha medo. Aí o que ele fez? Ele pegou e enterrou. Ressentido, gente. Ressentido, ele escondeu. Ele se comparou com os outros. Ele escondeu. E depois entregou de volta. Ruth, eu não estou fazendo isso. Será que não? O que na tua vida você não tem mais agido? Você não tem mais acreditado? Você não tem orado mais? Ei, lembra o que são os talentos? O que são os talentos? Os talentos é o seu casamento. Os talentos é a sua saúde. Os talentos é a sua alma, o seu intelecto, a sua inteligência. Os talentos são as suas habilidades. Os talentos é a sua vida profissional, o seu ministério, é o seu propósito de vida. Os talentos é tudo, os seus pais, a casa que você tem hoje, tudo que você recebeu de Deus são os seus talentos. Quer saber se você não está ressentido com Deus? Então olha e vê o quanto você tem agido para fazer multiplicar o que Ele te deu. Porque se você não estiver agindo, você está escondendo na terra. E depois quando Ele vier, você entrega o que Ele te deu. Do jeito que Ele te deu. O quanto você tem multiplicado o que está na tua mão. E o que talvez esteja faltando para você, não, o que talvez está faltando, não. Está faltando para você conhecer mais a Deus. Conhecer mais a sua identidade. E acreditar no amor dEle. Porque quando você tiver essa máxima, você vai conseguir fazer como aqueles outros dois que multiplicaram. Ruth, e o que os outros dois fizeram? Antes de mudar para o outro aspecto, eu quero falar um ponto aqui, que eu estava esquecendo. O senhor dele sabia, desse que perdeu, desse que só tinha um talento, ele sabia, que se entregasse 10 talentos para ele, não ia multiplicar. Lembra que eu falei no início, que cada um recebe conforme a sua própria capacidade de gerenciar? Pois é, o senhor dele sabia que ele não ia conseguir. O Senhor sabia o que estava no coração dele. Entenda uma coisa. Deus não é Deus de desperdícios. Eu tenho ouvido muito essa frase de um pastor. Isso tocou muito no coração o dia que eu ouvi. Ele não é mesmo Deus de desperdícios. E sabe qual é o maior desperdício que ele poderia ter? Perder você. Então às vezes você está batendo cabeça com algo que você queria que fosse diferente e você não entendeu que é a oportunidade de você multiplicar mudando você. Quando você mudar, tudo à sua volta vai mudar. E aquilo que era pouco vai ser muito. Porque se Deus te desse pronto, você perderia. Porque Deus conhece o seu coração. Conhece o quanto você conhece dele. Conhece o quanto você conhece de você. Conhece o quanto você tem de fé. Deus sabe muito mais que você de você mesmo. E Ele não quer te perder. Então se Ele não quer te perder, Ele está fazendo de tudo para não te perder.
porque Ele te ama. Esse é o primeiro desperdício que Deus jamais vai admitir, porque você é tão valioso para Ele que até Jesus morreu por você. Então, como é que funciona, Ruth? Então, como é que pode ser que eu olho a minha vida e essas coisas não estão avançando? Ei, confia no amor de Deus, busque conhecê-lo. O seu coração vai entrar em paz, para você entender que você precisa multiplicar o que você tem. Não se ressinta, não paralise o que você recebeu dele. E aqui é interessante porque ele falou assim, servo mau e negligente, foi o que o Senhor disse para ele. No versículo 26 e 27 fala assim, respondendo porém disse, mau e negligente servo, sabes que eu não ceifo onde eu não ajuntei, não semeei? E ajunto onde eu não espalhei? Então eu devia ter colocado o dinheiro no banco, porque aí o banco teria me dado com juros o que era meu. O que ele está falando? Eu investi em você. É isso que ele está falando. Como é que eu vou, se eu sou assim, se eu planto onde eu não sei, se eu quero colher onde eu não semeei, então eu tinha que ter dado para o banco. O que ele está dizendo em contrapartida? Eu investi em você. É por isso que eu dei para você esse talento. Então, eu acredito sim que você tem capacidade para poder avançar, mas você escolheu não multiplicar o que eu te entreguei. Entendeu? E aí Deus chamou ele de quê? Servo mau e negligente. Deus hoje quer olhar para você e dizer, corre. Acredita no meu amor. Acredita no meu plano. Acredita que eu sei o que eu estou fazendo. Confia em mim. E multiplica o que eu te entreguei. Porque se eu te entreguei é porque eu investi em você. Para começar com a cruz de Cristo. E com Ele você pode fazer tudo. E sem Ele você não pode fazer nada. Jesus disse isso, sem mim nada podereis fazer. Então, Ele está investindo em você. Esse pouco que você olha e que te afronta é a prova de que Deus está confiando em você. E você, está confiando em você? E agora vamos para o terceiro passo. Por que eles multiplicaram? Bom dia, gente, bom dia. Gente, quem chegou agora, depois precisa voltar a assistir a live do início, tá? Estamos falando sobre a parábola dos 10 talentos, na aplicação da nossa vida, e no final vou dar dicas para você avançar, tá bom? O terceiro é, por que eles multiplicaram? Aqueles 2 que tinham 5 e multiplicou para 10, e o que tinha 2 e multiplicou para 4, eles tiveram, igual diz o Paulo Vieira, né? O sucesso deixa rastros. Qual foi o rastro desses que multiplicaram? Eles foram gratos. Tá aqui, Senhor, você me deu 5, eu trouxe mais 5. Eles conheciam o Senhor deles. Eles pegaram aqueles 5 humildemente e foram lá e fizeram multiplicar. Porque o quanto... E Deus falou, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Quer dizer, o que tinha 5 foi fiel no pouco que ele recebeu, porque foi dado conforme a capacidade dele. E ele multiplicou para mais 5. E o que tinha 2 também recebeu pouco, segundo a concepção do seu Senhor, e multiplicou para 4. Ele foi grato, gente, ele foi grato. E aqui ele fala assim, eles foram responsáveis, eles foram conscientes, eles acreditaram em si. Mas a gente só consegue ter essa atitude quando a gente consegue conhecer o nosso Senhor. Aquele que tinha 1 não conseguia, porque ele não conhecia Deus, ele não conhecia o Senhor dele. Esses aqui conheciam. Então eles confiaram. Se eu estou recebendo isso aqui é porque eu vou ter capacidade de administrar. É porque Deus espera que eu multiplique. E aí, o que você tem feito, né, com tudo que Deus tem te entregado? O que você tem feito com tudo que Deus tem colocado na tua mão? Essa é a questão. Você está enterrando ou você está avançando? Quer a prova se você está enterrando? Quem enterra? Reclama, critica, murmura. Ah, porque meu marido é isso, é aquilo, eu já sofri muito. É porque minha profissão, meu chefe, isso e aquilo outro. É porque eu nunca tive sorte na vida, meu dinheiro não sei o quê. É porque eu sempre tive problema de metabolismo, por isso eu tô acima do peso. E o outro não tem, então ele entende? Gente, o quanto você tem sido grato
ou quanto você tem enterrado o que você tem, o que Deus tem te entregado, os talentos que Ele tem te entregado. Quer subir de nível? Primeiro ponto, seja grato. Quer multiplicar o que você está recebendo? Esse marido, essas circunstâncias que estão te afrontando, ei, até isso é prova do amor de Deus. E quando você mergulhar no amor de Deus, você vai perceber isso. Eu já contei aqui testemunho do meu casamento. Quando você põe essa máxima, Deus me ama, tem algo para aprender com isso. E não tem nada a ver com meu marido, com meu chefe. Não, tem a ver comigo. E sou eu que tenho que mudar. Eu não sou vitimazinha da vida. Não, tem alguma coisa que é para aprender. Ei, esse pouco que Deus está te dando é para você multiplicar. Não é para você enterrar, desistir, deixar para lá. Sabe? Bom dia, amada. Não é para você deixar, olha só, reclama, critica, murmura, não age mais, desistiu, nada muda, vira uma rotina. Isso é prova de que você está enterrando. Em qual área da sua vida você está agindo desse jeito? Você está pegando esse talento e está enterrando. Ei, e aí não tem como multiplicar. E não tem como ouvir servo bom e fiel. Vou te colocar sobre o muito. O segredo é ser grato. É olhar para essa circunstância e agradecer. É olhar para essa circunstância e dizer, Deus me ama. Eu recebi isso aqui por algum motivo. Eu vou ser grato pelo que eu tenho. É a minha casa que eu quero mudar, mas nunca consigo. Eu vou ser grata por esse pouco que eu recebi. Nada vai mudar enquanto você não mudar. Primeiro, a sua visão do que você tem hoje. Primeiro, você precisa ser grato por todos os talentos que Deus te deu. E ser fiel em cada um deles. Como é ser fiel? É agir. É agradecer. É profetizar o que você quer viver. Percebe? É ser responsável com tudo que Deus colocou na tua mão. Isso é o segredo. Esse é o segredo de multiplicar. Não reclamar, enterrar, desistir. Desistir. Ah, vou divorciar, vou mudar de emprego, talvez é para mudar de emprego. Agora o casamento, amado. Já conversamos também sobre isso. A unção está sobre a sua família. Deus é o maior interessado em resgatar a sua casa. Se ela está afundando, é porque você não quer acreditar que Deus tem uma bênção aí. É porque você não tem sido fiel nesse pouco. E não é fiel no sentido de continuar casado. É fiel no sentido de agir. Olhe em volta e veja o que Deus está pondo na tua mão. Entrega tudo de si para que isso multiplique. Ele não é Deus de derrota. Como é que você pode acreditar que Ele te entregou um casamento? Gente, Deus está falando muito comigo de família. Eu preciso falar isso. Como é que você pode acreditar que Deus te deu um casamento, uma família, filhos, para ver tudo ruir? Isso não é bíblico. Deus não é Deus de derrota. Quantos sinais Ele está pondo na tua frente de que Ele quer multiplicar o que você tem, que Ele quer te ajudar a avançar nisso? Quantas promessas Deus já te entregou sobre a tua casa? Ei, eu não sei para quem eu tô falando, mas você que tá ouvindo essa live, porque ela vai ficar gravada também, não desista do que Deus te deu. Nunca! Nunca! Desistir nunca é uma opção. Porque Ele não é Deus de derrota. Se você desiste do seu casamento e da sua família, é como se você dissesse que Deus tem um plano frustrado, porque a família é o maior bem para Deus. É o que reflete a Trindade em nós. É a família. A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tudo está representado na família. Deus é parceiro com você nisso. Você não está sozinho. Só que como você está escolhendo o caminho do ressentimento, da dor, da mágoa, você talvez nem acredite mais que Deus um dia olhou para você. Aí o que está acontecendo? Você está se ressentindo e está enterrando. Aí murmura, reclama. Como é que uma coisa pode multiplicar se você está plantando a derrota? Quem planta, quem semeia no Espírito, recebe no Espírito. Oh meu Deus, quem planta no Espírito, recebe no Espírito. Quem planta na carne, recebe na carne. O que você comunica da sua vida? Ah, porque isso, porque aquilo acabou. Ah, meu Deus do céu, tá vendo? Fulano sempre faz isso comigo. Meu marido sempre isso. Ei, começa a plantar no Espírito. Você tá colhendo o que você tá plantando com a sua boca.
Murmura, critica, murmura, critica, murmura, critica. Não tem gratidão aqui. Se não tem gratidão, como é que vai multiplicar, minha flor? Não vai. Amado, não vai multiplicar. Vai multiplicar quando você começar a plantar no Espírito. Eu sou grata, eu amo isso. Deus, eu não sei por que eu estou fazendo esse desafio, mas eu confio no teu amor, eu confio porque o Senhor me fez. Eu sou sua imagem e semelhança, o Senhor tem algo grande para mim. Isso aqui é uma prova do amor de Deus. Eu quero que eu vença isso para depois eu curar pessoas. Eu não vou desistir. O que eu preciso fazer, Deus? O que eu preciso fazer? Gente, é assim. É assim que se multiplica. Sendo grato, olhando com gratidão, com a certeza de que Deus nunca fez um plano frustrado. E não vai ser com você que Ele fez um. Começa a plantar no Espírito. Você vai colher no Espírito. E aí, olha só. O que você, esse ponto aqui, a gente está mapeando o que aqueles que multiplicaram fizeram. Agora, eu quero saber de você, estou fazendo você refletir no quanto você tem sido grato ou o quanto você tem enterrado. Consciência. Aqui a gente trabalha espírito, alma e corpo. O Una trabalha espírito, alma e corpo. Eu estou falando de um ponto espiritual, mas eu falei aqui da alma, porque o ressentimento fica na alma. São as mágoas, os traumas, os medos do que você viveu no passado, que te impede de viver aquilo que o seu espírito já sabe, que Deus já colocou nele. Lá no fundo você quer ter fé, você sente fé de que pode mudar, mas aí a mágoa, o ressentimento que você escolhe guardar e não jogar fora, aí isso apaga o seu espírito. E aí você não consegue avançar. Como é que você vai agir não acreditando que tem mudanças? E aí não multiplica. E o corpo, Ruth, o que tem a ver com isso? Porque a sua saúde, a sua disposição, se você não dorme, se você não come, se você não cuida, como é que você vai ter disposição para viver tudo que Deus te entregou? Como você vai ser uma excelente esposa, uma excelente pessoa, um excelente profissional sem o esgotamento físico? Sempre cansada, sua fala é sempre, eu tô sempre acelerada, minha vida é sempre agitada, e eu tô sempre cansada, Como? Espírito, alma e corpo, os três são importantes para Deus. Para você ser vitorioso em qualquer coisa na tua vida, você precisa ter equilíbrio nessas três dimensões. Você precisa ter tempo de descanso, e isso também é um talento, a sua saúde é um talento. E se você não tem saúde, me diz, como que você vai fazer todo o resto na sua vida? Se você não se respeita, não respeita o seu tempo, o seu cansaço, você se esgota para mostrar para você e para o mundo que você é capaz de fazer alguma coisa. Isso é tudo ferida na alma, isso é tudo disfuncionalidade que precisa de ajuda profissional, amada. Mas por enquanto vou te dar uma dose da Bíblia. Cura seu espírito e começa a ter consciência do quanto a tua alma precisa de ajuda. Para quê, Ruth? Para você viver todas as promessas que Deus te entregou. Espírito, alma e corpo. Equilíbrio. Isso são talentos para você começar a administrar. Se você não cuida nem da tua saúde, como é que você vai cuidar do teu casamento? Como é que você vai cuidar da tua vida, da tua família, dos teus filhos, dos negócios da tua empresa? Como é que você vai cuidar de qualquer coisa, se nem da tua saúde você cuida? Aí com o tempo tudo à sua volta começa a ruir. Porque você é o maior bem. Você é o seu maior ativo. Tudo começa com você. Se você perdeu a fé em você, todo o resto tá ruindo já, eu tenho certeza. E quando a gente acredita na gente, a gente acredita em Deus. Porque a gente é a semelhança dele. Ele não nos fez para viver uma vida de frustrações e derrotas, não. Ele nos entregou um pouco, confiando naquilo que ele já nos deu, pra gente multiplicar, como esses homens fizeram. E caminhando pro final, eu vou te dar as dicas. As dicas para quê, Ruth? Para você vencer isso. Vencer essas dores que você identificou nessa live. Vencer esse comportamento destrutivo de semear na carne, reclamando, murmurando e sempre comunicando o vitimismo. Você sempre é o coitado da vida, da história. E tem prazer em chegar numa hora, ai gente, a minha história. Fulano, nem aquela história mudou. Ah não mudou não. Minha vida não tem jeito, sabe? Não sei o quê. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Se você acredita que você é uma vítima, você vai ser vítima para sempre.
Deus acredita que você é um vencedor. E aí, quando você vai fazer parceria com Deus na sua vida? E vai começar a acreditar em tudo que Ele te entregou. E aqui, vamos lá para os passos. Primeiro, desenvolva seu relacionamento com Deus. É o primeiro passo. Por quê, Ruth? Porque a gente viu lá que aquele que perdeu tudo que tinha, ele recebeu enterrou, né? Ressentido. Ele fez isso porque ele mesmo disse que tinha medo do Senhor dele. E tinha uma visão totalmente distorcida de quem era o Senhor dele. Dizendo que ele era duro, que ele queria colher onde não plantava. Foi assim que ele falou com o Senhor dele. Então, ele não conhecia o Senhor dele. Então, o primeiro passo é você desenvolver seu relacionamento com Deus. Primeiro passo. Espírito. Seu espírito. Você precisa conhecer Deus. Sabe pra quê? Pra você parar de se achar vítima da vida. Pra você começar a ser mais grato. Pra começar a entender como Deus faz as coisas. Pra começar a ver que tudo que Ele põe diante de você é um desafio pra você vencer e não pra você ser derrotado. Aí de novo, isso não acredita, é só comigo que acontece. Só comigo, tá vendo lá o casamento de fulano? Nossa, que bênção. O meu nunca deu certo, o meu sempre foi assim. Eu devo ter algum defeito, eu devo ter algum problema, Deus não me olha. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô diminuindo a sua dor. Eu tô querendo realmente que você tenha asco de pensar assim. Asco de pensar desse jeito. Pra você desistir desse modelo de vida de reclamar e murmurar. Porque senão você não vai avançar. E não é no seu casamento, nos seus filhos, não é em tudo. Nada avança. Você só planta murmuração. E aqui, como é que eu venço isso, Ruth? Conhecendo Deus, amada. Conhecendo o caráter dele. E conhecendo Deus, você vai se conhecer. E eu quero te dar aqui. E outra coisa. Conhecendo Deus, você vai se conhecer e você vai começar a curar a sua alma também. Porque Deus ensina perdoar, dar outra face, amar, ser humilde. Se você não perdoa, você é orgulhoso. Se você não perdoa, se você guarda rancor, mágoa de anos, você é orgulhoso. E o orgulho destrói qualquer um. Sabe por quê? Deus, Ele rejeita e Ele derruba o soberbo. Deus rejeita e derruba o soberbo. Se você tem mágoas no seu coração de anos, de qualquer pessoa, você é orgulhoso. E você precisa urgentemente reconhecer isso e ir atrás de ajuda. Porque não tem como uma pessoa orgulhosa, competitiva, na raiz, quem tem essa competitividade e fica querendo, sabe, disputar, isso é orgulho. É ferida na alma. Foi tão ferido, tão magoado, criou uma capa para se proteger. E aí fica se comparando e querendo crescer, querendo competir com o outro para se sentir bem. Ei, você não precisa competir com ninguém. O Criador te fez para ser vitorioso. Você tem um propósito único nessa terra. Ninguém compete com aquilo que Deus colocou na tua mão. Mas é o quanto você se relaciona com Ele que você vai ser vitorioso. É o quanto você se relaciona e conhece Ele. E se livra do que passou e perdoa, que a sua alma vai ser pura para receber o que Ele tem para te dar. E mais um detalhe eu quero falar aqui desse ponto do relacionamento com Deus. Da mágoa. O perdão cura a alma. Eu falo sempre isso. E eu quero te falar uma coisa. Sabe o que está te impedindo de ter esse relacionamento com Deus, com intimidade? Sabe o que é? O perdão que você precisa dar para o seu pai. Ah, Ruth, eu conheço Deus, eu sou servo de Deus há anos. Eu não estou falando disso. O quanto você tem avançado na intimidade, em experiências. O quanto você tem visto. Deus sempre tem mais para você. Deus sempre tem mais dele para você. Se você está estagnado de alguma forma, não está avançando em intimidade com Ele, você está enterrando isso também. Porque na vida, ou a gente está avançando ou a gente está retrocedendo, tá? Não tem um caminho neutro. Não tem. Então, qualquer talento seu, se você não está crescendo, você está retrocedendo.
E é por isso que eu quero te chamar a atenção nisso. Perdoe seu pai e sua mãe. Porque a mágoa que você guarda no seu coração deles te bloqueia com o seu relacionamento com Deus Pai e com o Espírito Santo. É isso mesmo. Não dá para eu aprofundar nesse tema aqui. Mas cada figura da Trindade é representada em cada figura familiar. E não é à toa que aquele que nos odeia, o diabo, quer criar intrigas na família. Porque se as famílias são desestruturadas, nós vamos projetar isso na Trindade. E se a gente não está conectado com a Trindade, meu amado, a gente não é nada aqui nessa terra. Seja astuto, tenha asco de tudo o que te afasta de Deus. É a murmuração, é a reclamação, é o orgulho, é a vaidade, é a competição, espírito de facção. Ao invés de juntar, espalha, divide, espírito de divisão. Tenha asco disso, porque isso te afasta de Deus e isso mostra o quanto você tem mágoa no seu coração. E você precisa escolher jogar fora tudo isso, para você conseguir desfrutar de um conhecimento do seu Pai eterno, que não tem nada a ver com esse que te feriu aqui. Nada a ver. E é por isso que você precisa perdoar. Porque como você conversa com seu pai aqui, como você se relaciona, como você acredite, é como você confia nele. Então perdoe. Joga fora. A mágoa de todo mundo, gente, mas o Espírito Santo está tocando no meu coração. Que quer restaurar identidades aqui. E quer restaurar a paternidade celeste. O teu pai que está no céu. Deus quer libertar a tua mente para hoje você vê-lo como ele é, amável. Um Deus que fez você sonhando com você, com tudo que você ia fazer aqui. Um Deus que olhou para você e falou: vou dar um propósito para fulano, vou dar nele uma identidade para ele ir para esse mundo e vencer e alcançar essas vidas. Deus tem sonhos grandes para você. Mas se você não conhecer ele, você não vai viver nada do que ele tem para você. E aqueles talentos que ele te deu, tudo vai ser enterrado. Tudo vai ser enterrado. Segundo ponto. Nessa primeira dica, eu tenho um canal no YouTube, Mulheres Declarando a Palavra. Nele tem um propósito de salmos, 40 vídeos de devocionais de 15 minutos. O nome é Conhecerei o Meu Pai para conhecer a mim mesma. Vai lá, assiste esses vídeos, faz esse propósito, lá eu explico tudo. Começa a resgatar sua identidade em Deus. Essa é a primeira dica. Desenvolva seu relacionamento com Deus. Eu estou te dando aí vídeos profundos que têm restaurado vidas, que têm assistido. Eu recebo todo dia depoimento desses vídeos. E a minha vida mudou quando eu gravei esses vídeos. Deus quer restaurar a sua identidade. Mas para restaurar a sua identidade, você precisa acreditar que Ele é seu Pai. Você precisa conhecer Ele. Assiste esses vídeos, é o meu convite. No segundo passo, escolha louvar e ser grato. Eu quero falar de Paulo e Silas. Lembra que a gente falou que no rastro do sucesso, da multiplicação dos talentos, aqueles homens, eles fizeram o quê? Foram gratos. Amada, seja grata, é a segunda dica. Paulo e Silas, eu quero te lembrar deles. Eles estavam na prisão, eles foram açoitados, eles foram humilhados, rejeitados. E estavam lá fazendo a obra de Deus. Quando entraram na prisão, todos encarcerados, eles cantavam. Oh meu Deus, isso me emociona, eles louvavam. Deus quer que eu te pergunte hoje, o que tem te prendido? O que tem te prendido? Eu já tô terminando. Quem precisar sair depois volta para terminar de assistir, por favor. Deus quer entregar coisas para você aqui. Olha isso. O que é que tem te aprisionado? Qual é a realidade que você tem se sentindo rejeitado, machucado, tá se sentindo preso? Abre a tua boca e canta. Abre a tua boca e louva. É esse o segredo de a gente vencer as cadeias que estão nos aprisionando. O nosso espírito, ele ama a Deus. Comece a conhecer a Deus para ver se você não vai ter um coração que salta, independente do que te aparece. Gente,
Eles cantaram e as cadeias abriram. E eles foram soltos. Todos riam dele, ninguém entendia o que estava acontecendo, não. O povo doido, foi machucado, Eles louvavam a Deus independente do que iam pensar. Seja grato. Essa cadeia precisa, sabe do quê? Só de ouvir um coração grato. Quando você começar a louvar, quando seu coração ferver, confiando nele, tudo que está à tua volta vai cair. Tudo que está à tua volta te aprisionando vai ruir. Toda essa realidade de prisão, de sufoco. Uma cliente falou para mim: Ruth, eu sinto a minha garganta apertar. Louva para você ver o que acontece. O mesmo Deus que abriu a prisão de Paulo e Silas é o Deus que te fala hoje: filha, filho, o quanto você tem me louvado, o quanto você tem sido grato e acreditado que os milagres que eu fiz no passado eu vou fazer na tua casa, eu vou fazer no teu casamento, eu vou fazer na tua vida. Louva. Gente, vocês estão entendendo isso? O poder de você se sentir preso, você cantar e tudo abrir, o mar abrir, tudo acontecer. Louva. E o terceiro passo é: seja forte e corajoso. É igual Josué. Deus falou assim: ei Josué, Moisés está morto, tá? Levanta-te. É você agora. Ele ficou apavorado. Ele ficou com medo. Mas lá embaixo, em Josué 1:9, ele fala: não fui eu que te mandei, Josué? Ser forte e corajoso. Esforça-te e tem bom ânimo. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Deixa eu te falar uma coisa. Ser forte e corajoso é você que vai escolher ser. Deus prometeu para Josué: Josué, onde você colocar o pé vai ser teu. Deus está falando para você hoje: onde você colocar o pé é teu. Ei, a tua casa é tua. Toma posse disso. Se ela não está sendo tua, é porque você não está se posicionando como se ela fosse tua. Porque a promessa que Deus tem para você é: onde você colocar o pé vai ser teu. Mas você acredita nisso? Sem fé, minha irmã. Aqui no reino de Deus nada funciona sem fé. Onde você colocar o pé vai ser teu. Só que aí tem uma questão, um detalhe aí. Josué precisava colocar o pé? O que é colocar o pé? Imagina se Josué tivesse ficado parado. Ele ia ganhar as terras. Era onde ele colocasse o pé. Isso exige uma ação. Josué precisava andar. Ele precisava avançar. Você precisa sair de onde você está e começar a andar. Porque para você colocar o pé, você não pode estar parado. Se você ficar parado, você só vai ter onde você está. Se você quer ter mais, você precisa andar para colocar o pé e receber. Pegou essa? Então, qual é a terceira dica? Agir com coragem. Agir com força. Agir. Tem poder quem age. Tem até pulseirinha aqui. Tem poder quem age. Tô com medo. Seja forte e corajoso. É o que Deus te manda hoje. Tô com medo de tentar e não dar certo. Liberte dessas coisas que te aprisionam no passado, das suas frustrações do passado. Perdoa. Tenha gratidão no seu coração pela tua história, por Deus que te ama, pelo que Ele te deu, os talentos que Ele te entregou. E comece a multiplicar isso como? Agindo. Agindo. Comece hoje a agir. Seja forte e corajoso. Deus fez uma série de promessas para Josué. E depois Ele falou: tão somente seja forte. Deixa eu te falar uma coisa. Força e coragem é você. É a sua parte no combinado com Deus. Ele vai te dar tudo, mas o seu papel é ser forte e corajoso. O seu papel é ser forte e corajoso. Só que tem uma questão. A força e a coragem está na alma. Não está no espírito. O espírito está pronto. O que é fraco é a carne. O que é fraco é a parte da nossa alma que ainda não foi tratada. Que a gente ainda não abriu mão. É o nosso orgulho. É a nossa mágoa, o nosso ressentimento das pessoas. É o nosso rancor. É a raiz da amargura que me contamina e contamina tudo à minha volta. É o que eu falo de murmuração. Essa parte da minha alma que não está curada, é isso. É isso que traz medo. É isso que me paralisa. Então você precisa, é o que eu falo, espiritual e corpo. Se você, amado,
deixa eu te falar, se você não curar a sua alma, se você não consegue, não é que você não consegue, é por isso, gente, eu trabalho com isso, não é à toa não. Eu precisei viver um processo de coaching para poder começar a libertar minha alma. E o que estava no meu espírito começou a fluir quando eu comecei a tirar o lixo emocional que estava na minha alma. O que é que eu tô falando? Você não tá falando de coragem e força? Exatamente. Se você não tá conseguindo ativar a coragem e a força que já tá em você, porque Jesus tá em você, é porque a tua alma tá doente, tá precisando de ajuda. Você precisa de ajuda para se livrar do que tá te paralisando. Pra quê? Pra o que tá no seu espírito começar a fluir. Pra sua identidade sair pra fora. Seja forte e corajoso. É uma escolha. É uma escolha. Não estejais ansiosos com coisa alguma. Coloque tudo no altar de Deus. Aí você vai lá e coloca tudo no altar de Deus. E alimenta a mente com o quê? Com o que há louvor, com o que há honra, com o que há alegria, com o que há respeito, com tudo que dá louvor. Nisso pensar, é o que o apóstolo fala. Percebe? É uma escolha. É a parte de Josué. Josué, então somente seja forte e corajoso. O que ele está falando? Você tem tudo para ser forte e corajoso, mas você precisa escolher isso. Tá tudo na Bíblia. Ou você escolhe ser ansioso, ou você escolhe ter paz. Você escolhe ser grato ou ingrato. Tudo tá na tua mão, é você que escolhe. Se você escolher o caminho de plantar no Espírito, de ser grato, de abrir a boca quando as circunstâncias te desafiarem, de declarar a palavra de Deus e falar as verdades de Deus, a minha casa é minha, o meu casamento é bênção. Deus, eu não vou aceitar essa circunstância, eu profetizo sobre o meu marido que ele é isso, é aquilo, e você começar a falar tudo o que você quer que ele seja. E quando você começar, meu filho, começar a profetizar sobre a vida dos seus filhos, quando você abrir a tua boca para louvar e para plantar no Espírito, você está escolhendo ser forte e corajosa. Seja forte e corajoso. Haja. Se você está paralisada porque você está com medo, e a palavra diz, que o Senhor não nos deu espírito de medo. O Senhor nos deu espírito de ousadia, força e coragem. Equilíbrio. É isso que Ele te deu. Só que você precisa escolher. Josué estava apavorado. Apavorado. Tanto é que Deus falou com ele 3 vezes, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte. Ei, então somente seja forte e corajoso. 3 versículos falando sobre ser forte e corajoso. Ele estava apavorado. Mas me diz, o que ele escolheu? Ser forte e corajoso. Em quem ele escolheu acreditar? Nos medos dele ou em quem estava falando com ele? Em quem estava falando com ele. Porque ele conhecia o Deus dele. Então ele pegou e avançou. É por isso que eu estou falando que os passos são esses. Desenvolve seu relacionamento com Deus, conheça Deus e saiba a sua identidade dele. O segundo é perdoe. Livre-se das mágoas. Escolha o caminho da humildade. Seja receptivo com as pessoas que Deus tem colocado na tua vida para te ajudar a sair desse buraco. Acredite nos processos que Deus tem colocado na tua mão. Tudo isso é desenvolver o relacionamento com Deus e perdoar. Escolha louvar, ser grato. E o terceiro, por fim, seja forte e corajoso. E haja. Comece a fazer o que você nunca fez, acreditando que Deus não vai falhar com você. E eu profetizo sobre você que depois disso você vai avançar. Porque foram esses passos que fizeram aqueles homens dos 5 talentos multiplicar em 10 e aquele dos 2 multiplicar em 4. E você não vai dizer mais que está nadando e morrendo na praia, como eu falei no início da live. As suas forças não vão se esgotar, porque a promessa de Deus é que aqueles que confiam no Senhor vão correr e não vão se cansar, não vão se fadigar, vai renovar suas forças. É isso que eu profetizo sobre você. Desistência, desânimo, não, é força e coragem, confiança em Deus, e você vai avançar. Por quê, Ruth? Porque a verdade liberta. É a palavra de Deus que eu estou falando aqui. Ela não falhou com ninguém, não vai falhar comigo nem com você. Acredita, acredita, ame o seu Deus, confia nele, avance sem medo, porque ele não vai falhar com você. Ruth, eu já acreditei, deu errado. Não, não deu errado. São processos, são passos. Aprenda com o que está acontecendo e continua marchando. Sabe por quê?
Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Não pare no meio do caminho. Se você ainda não chegou no seu lugar de vitória, é porque ainda não chegou onde deveria chegar. É porque você ainda não está lá. É porque você ainda não chegou onde Deus quer que você chegue. Não pare. Nunca. Desistir não é uma opção. Não, não é. Está se tratando dos seus sonhos, da sua vida, dos seus projetos, da sua família. Então desistir nunca pode ser uma opção. Vai dar certo. Porque quem fala é aquele que te fez. E agora eu queria falar para vocês, meu Deus, meu coração tá fervendo aqui. E eu queria falar para vocês. Pedir para vocês, alguém tem alguma dúvida aí? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu até ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Ah, eu quero ler isso aqui. Sua identidade é ser abundante. Rapidinho. O versículo 29 fala isso, eu esquecendo. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Olha isso. E terá abundância. Olha, ame e louve o que você tem. Porque aí Deus vai te dar abundância. É por isso que eu tô falando pra você. Que quando você for grato, vai multiplicar. Quando você for grato, vai multiplicar. Porque você tá tomando posse de que aquilo é teu. E que você tem uma palavra e você acredita que Deus tem algo novo. E aí o que vai acontecer? Vai multiplicar. O que era pouco vai ser muito. O nome da live é o quê? O quanto você tem sido fiel no pouco. Olha para esse pouco que você tem e pergunte-se, depois de tudo que a gente conversou, o quanto você tem sido fiel. E ser fiel é ser grato. É agir para multiplicar e não enterrar. E por que, Ruth? Porque você tem a identidade da abundância. Então tá em você. Tudo que você acreditar que você pode, você vai poder. Porque Jesus tem em você. Confia nele. E aí você vai fazer e vai o quê? Abundar. Só que tem uma questão. Se não abundar, vai ser tirado de você. Foi o que aconteceu com aquele um. Hoje Deus quer chamar você para viver uma nova história. Uma história em que você não vai perder. Uma história em que você sempre vai multiplicar. É a abundância que está sobre você e sobre a tua casa. Não importa o quanto você recebeu. Deus tem mais para você. Para todos nós, segundo a concepção de Deus, Ele deu pouco. Foste fiel no pouco? Eu vou te colocar no muito. Porque os sonhos dele são maiores. Acredita nisso. Deus tem muito mais para mim. É isso que você precisa acreditar. Tem gente que eu perguntei com ela, eu tô mais do que eu mereço. Já ouviu isso? Eu tenho mais do que eu mereço. Aí fica naquela, querendo ser o crente grato. Isso não é ser crente grato. Isso é ser um crente conformado e não se permitindo transformar a mente e não vivendo a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Porque Deus te fez para abundância. Ser grato é acreditar que Deus tem mais. Sendo grato com o que já tem. E avançando. Percebeu? Essa é a chave. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Amém. Amém, Zé. Amém. Obrigado, Zé. Louvado seja. A honra é toda dele. Também adoro você. Deus é maravilhoso e tem cuidado da gente. Isso mesmo. Amém, amém. Gente, alguém tem alguma dúvida? Na semana que vem nós temos live. De novo, só gratidão. Isabelle, louvado seja o Senhor. Deus tem grandes coisas para você, garota. É isso aí, avance sem medo. Avance sem medo, não tem como dar errado. Se você confiar no lugar certo, que é Ele, e que Ele te deu a competência para poder gerir tudo que Ele te deu, não tem como dar errado. Avance. Amém? Então, enquanto a gente tem sido fiel no pouco, entenderam agora? Nós seremos vitoriosos. É isso. Não tem outro fim. Para quem é fiel no pouco. Não tem. Amém, amém. Gente, eu vou terminar por aqui. Que se deixar, eu fico aqui com vocês até meio-dia. Amo vocês. Semana que vem
tem mais. Quem pegou o final da live, assiste ela do início. Deus tem grandes chaves. Essa live Deus tocou muito no meu coração. E vai ser incrível, incrível Deus transbordar na tua vida todas essas verdades de cura e libertação. Porque a palavra dele liberta. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e compartilhe. Se você não compartilhou, compartilha essa live. Tá bom? Compartilha e vai sendo canal de graça de Deus na vida das pessoas. Transborde. Você recebeu uma bênção? Compartilha. Você gostou? Deus falou com você? Compartilha. Compartilha. Escolhe 2, 3 pessoas para você compartilhar, pelo menos. Porque assim você está fazendo o quê? Espalhando a palavra de Deus na vida das pessoas. Tá bem? Eu também amo a sua vida, querida. Eu também amo a sua vida. Eu tô sempre aqui, você sabe. Gente, estou à disposição. Semana que vem tem outra live, tá? E vai ser bênção. E chame mais pessoas. Quando você vê a chamada, chame mais pessoas.